Meu nome é Lucas. Tenho 26 anos, nascido e criado no interior do Paraná. Em 2022, depois de muito esforço, finalmente consegui ser aprovado em medicina numa faculdade em Curitiba. Foi um marco para mim, não só por causa dos estudos, mas também porque significava sair da casa dos meus pais e viver sozinho pela primeira vez. Aluguei um apartamento antigo no centro da cidade, perto da universidade. Não era grande coisa, mas tinha seu charme. Piso de madeira escura, portas altas, janelas com moldura de ferro e uma varanda que dava para a rua. O prédio tinha mais de 60 anos, daqueles construídos com concreto grosso e alma silenciosa. O aluguel era incrivelmente barato, o que me chamou a atenção logo de cara. Na época, pensei que fosse sorte. A primeira vez que entrei no apartamento, senti um frio diferente. Não era só a temperatura, era um tipo de frieza no ar, como se ele estivesse fechado há décadas. Ainda assim, fiquei empolgado. Passei o dia inteiro limpando, organizando os móveis simples que comprei em um bazar e montando meu canto de estudos. Na primeira noite, deitei exausto. O silêncio era total, interrompido apenas pelo som dos carros distantes e o ocasional estouro de madeira estalando sob o peso da idade. Lá pelas 2 da manhã, acordei com um som que parecia vir da varanda. Não era alto, algo como o leve tilintar de metal batendo, mas o suficiente para me deixar alerta. Levantei devagar, empurrando o lençol com cuidado. Fui até a porta da varanda que estava entreaberta, balançando levemente com o vento. Um detalhe curioso. Eu tinha certeza de que a havia fechado. Do lado de fora, a rua estava vazia. As luzes amareladas dos postes criavam sombras dançantes nas paredes dos prédios antigos. Tudo parecia normal, exceto por uma estranha sensação de que alguém estava assistindo. Deixei passar. Atribuí tudo ao cansaço da mudança, ao estresse da adaptação. Afinal, mudanças mexem com a cabeça da gente, não é? Mas essa sensação de estar sendo observado persistiu nos dias seguintes. Às vezes, enquanto estudava, sentia calafrios repentinos, como se uma corrente de ar frio passasse por mim, mesmo com todas as janelas fechadas. Os vizinhos eram quase inexistentes. O andar em que eu morava tinha 3 apartamentos, mas os outros 2 pareciam vazios. Nunca vi ninguém entrar ou sair. E o zelador, um senhor já de idade, aparecia apenas uma vez por semana para cuidar da limpeza do hall e recolher o lixo. Na segunda semana, comecei a reparar melhor na varanda do prédio da frente. Havia algo estranho nela. Era uma das únicas que não tinha cortinas, nem plantas, nem qualquer sinal de vida. As janelas estavam sempre fechadas, mas a varanda era aberta e limpa, como se fosse mantida assim por alguém. À noite, quando eu me aproximava da minha janela, tinha a sensação de que havia algo ali, algo imóvel. Na quarta noite, por volta da meia-noite, aconteceu algo que me arrepiou até os ossos. Eu estava me preparando para dormir, quando olhei, automaticamente pela janela, como quem apenas se certifica de que tudo está em ordem. E então vi uma mulher. Parada na varanda do prédio da frente, estava de pé, imóvel, olhando na minha direção. Mesmo à distância, pude ver seu vestido, branco esvoaçando levemente com o vento. Ela tinha cabelos escuros, longos, cobrindo parcialmente o rosto. Não se movia. Nem 1 milímetro. Pisquei. Dei um passo para trás. Quando voltei a olhar, ela ainda estava lá. A mesma posição. O mesmo olhar fixo. Aquilo não fazia sentido. Ninguém ficaria parado assim, sozinho, numa varanda naquela hora. Decidi fechar as cortinas e ir para a cama, tentando não pensar muito no que tinha visto. Talvez fosse só alguém insone, uma moradora solitária, ou uma ilusão causada pelo reflexo das luzes. Mas no fundo, eu sabia que havia algo errado ali. Não era só o prédio antigo, nem o silêncio. Era a varanda. Aquela varanda escondia alguma coisa, e eu ainda não fazia ideia do que estava por vir. Nos dias seguintes, tentei seguir a vida normalmente. A imagem da mulher parada na varanda ficou na minha cabeça como uma sombra atrás dos olhos, mas eu me recusava a alimentar aquilo com atenção. Me concentrei nos estudos, nas aulas, nas tarefas da faculdade. Mas mesmo tentando ignorar,
A lembrança dela se infiltrava nos pequenos espaços do cotidiano. Um reflexo no vidro do ônibus, uma silhueta vista de relance numa calçada, o som da madeira rangendo sozinha dentro do apartamento. Na sexta-feira daquela mesma semana, fui dormir mais tarde do que o habitual. Estava terminando um trabalho sobre anatomia humana quando o despertador do celular marcou 23h59. Instintivamente, levantei os olhos e olhei pela janela. Ela estava lá. Outra vez. Na mesma varanda, na mesma posição, de frente para mim. Mas agora, havia algo de diferente. Um detalhe sutil. Dessa vez os braços dela estavam abaixados ao lado do corpo. Antes, pareciam estar cruzados na frente. Era como se ela tivesse se mexido entre uma noite e outra. Aquela constatação fez meu coração acelerar. A sensação não era mais de estar sendo observado, era de ser esperado. No sábado fiz questão de fechar as cortinas cedo, mas pouco antes da meia-noite, movido por algo que eu não sei explicar, caminhei até a janela e espreitei por entre as frestas do tecido. Estava lá. Parada. Esperando. Na noite de domingo já nem me dava o trabalho de fingir que não ia olhar. Me posicionei diante da janela às 23h55, esperando. E quando o relógio virou para 00000, lá estava ela. Todos os dias, à meia-noite, no mesmo lugar. Nunca antes, nunca depois. Comecei a sentir que aquela rotina noturna era um tipo de ritual, mas um que não fui eu quem escolheu participar. A situação começou a afetar meu sono. Eu acordava várias vezes por noite suando frio, e quando finalmente dormia profundamente, tinha pesadelos, sempre com ela, sempre com aquela mesma cena. Eu acordando, indo até a janela e a vendo atravessar a rua, muito lentamente, como se estivesse flutuando no asfalto. No sonho, ela não andava, deslizava. E quando chegava em frente ao meu prédio, não olhava para cima. Apenas parava sob o poste e sussurrava algo que eu não conseguia entender. Era uma língua estranha, arrastada, antiga. Numa dessas noites, sonhei que ela batia na minha porta. 3 batidas. Lentas, firmes. E o mais aterrorizante, eu abria a porta e acordava. Na segunda-feira, enquanto descia para jogar o lixo, tomei coragem e parei o zelador no corredor. Um senhor calado, de olhar opaco e rosto cansado, que raramente falava mais que 2 palavras. Perguntei quem morava no apartamento da frente, o da varanda onde eu via a mulher todas as noites. Ele franziu a testa, como se minha pergunta fosse absurda. Aquele AP tá vazio desde antes de você nascer, guri. Como assim vazio? Tem uma mulher lá, aparece toda noite. Impossível. A dona se matou lá dentro nos anos 80. Ninguém mais ficou ali por muito tempo. Todo mundo vai embora. Você sabe o nome dela? Ele hesitou por um instante e então respondeu: Helena. Fiquei em silêncio. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Na volta pro apartamento, minhas mãos tremiam. Eu não sabia se tinha acabado de descobrir um caso real de assombração ou se estava começando a perder a cabeça. Ainda assim, naquela noite esperei dar meia-noite. E claro, ela estava lá. E pela primeira vez percebi que seu rosto não era totalmente coberto pelo cabelo. Dava para ver um olho, apenas um, fixo, sem piscar. E de alguma forma, eu sabia que ele me via, que ele me reconhecia. Fechei as cortinas com pressa e me joguei na cama. Mas o medo já não era mais sobre vê-la. Era sobre o que aconteceria se, algum dia, ela deixasse de aparecer ali e aparecesse em outro lugar. Depois daquela conversa com o zelador, a palavra Helena grudou na minha mente como um eco que não se dissipava. Não era só um nome. Era uma âncora, um fio que talvez me ajudasse a entender o que vinha me assombrando desde a primeira noite. Voltei para o apartamento com a respiração pesada, as mãos suando frio. A noite se aproximava e, com ela, aquela presença inevitável. Mas agora eu não conseguia mais vê-la como uma figura misteriosa. Ela tinha nome, tinha uma história. Passei o restante da tarde vasculhando a internet,
Notícias antigas, fóruns, locais, blogs obscuros sobre acontecimentos estranhos em Curitiba. Usei palavras-chave como mulher varanda prédio centro, suicídio apartamento Helena e fantasma rua Visconde de Guarapuava. Nada direto, mas depois de algumas horas, encontrei um link para uma publicação de 1983, escaneada como parte de um projeto de digitalização de arquivos de um jornal extinto. Jovem professora comete suicídio em prédio no centro. O texto falava de Helena Ribeiro, 32 anos. Professora de piano, morava sozinha naquele mesmo prédio no quarto andar, exatamente no apartamento em frente ao meu. Os vizinhos relataram ouvir música todas as noites. Chopin, Debussy, Liszt. E então, silêncio. Segundo, a matéria, ela se jogou da varanda. A mesma varanda. O detalhe que me gelou o sangue foi o parágrafo final. Testemunhas afirmam que antes de pular, Helena ficou imóvel por mais de 1 hora. Parada, olhando fixamente para o prédio da frente. Meu prédio. Minha janela. Fechei o notebook com força e afastei a cadeira. Pela primeira vez desde que cheguei ali, senti medo de verdade. Um medo profundo, primitivo, que não tem lógica, só presença. Naquela noite, não esperei dar meia-noite. Fechei todas as janelas, tranquei a porta da varanda e ainda coloquei uma cadeira encostada nela, como se isso pudesse barrar o que quer que fosse. Mas mesmo assim, às 00:00 em ponto, fui tomado por uma inquietação insuportável. Algo dentro de mim implorava para olhar pela janela, como se a própria curiosidade estivesse sendo manipulada por outra força. E eu olhei. Só por um instante. Ela estava lá. Mais próxima da grade, como se tivesse dado um passo à frente. A cabeça levemente inclinada. E pela primeira vez, notei algo que não havia visto antes. Ela sorria. Um sorriso torto, apagado, como se fosse mais uma contração de músculos do que uma expressão de alegria. Um sorriso que não era humano. Voltei a me sentar, mas não consegui dormir. A madrugada parecia eterna. Os ponteiros do relógio se arrastavam. Em algum momento, cochilei no sofá com o abajur aceso. Foi quando tive outro sonho. Dessa vez, não. Estava dentro do meu apartamento. Estava no dela. O piso era o mesmo, a estrutura idêntica. Mas o lugar estava repleto de móveis antigos, tapetes vermelhos e cortinas grossas. Um piano no canto da sala. E ela, sentada ali, tocando uma melodia, triste, arrastada, feita de notas que pareciam sussurrar segredos. Quando se virou para mim, seus olhos não tinham cor, só uma profundidade escura e sem fim. Acordei com o som de uma nota dissonante ecoando na minha cabeça. No dia seguinte, procurei na biblioteca da universidade, por registros antigos de moradores da região. Um bibliotecário simpático me mostrou um livro de memórias locais escrito por um historiador de bairro. E lá, numa página quase apagada, havia um trecho sobre a Dama da Varanda. Uma lenda urbana. Alguns diziam que ela aparecia todas as noites, sempre à meia-noite, olhando para o apartamento da frente como se esperasse alguma coisa. Outros afirmavam que quem a visse por mais de 3 noites seguidas nunca mais era o mesmo. E o trecho terminava com uma frase enigmática. Ela morreu olhando. E agora procura quem olhe de volta. Voltei para casa ainda mais perturbado. Não era só uma coincidência. Eu estava preso em algo maior do que imaginava. Mas ainda havia perguntas sem resposta. Por que eu? Por que agora? Por que ela parecia cada vez mais próxima? Foi então que notei um detalhe que me escapara até então. Um pequeno alçapão no armário embutido do meu quarto. Nunca tinha aberto. Nunca tinha nem reparado nele. Mas ali estava, no fundo, coberto por uma camada de poeira que parecia intacta há anos. Peguei uma cadeira, subi e abri o compartimento. Lá dentro, havia uma pequena caixa de madeira, envolta por um lenço antigo. Dentro da caixa, apenas 2 objetos, uma chave enferrujada e uma fotografia antiga. A foto mostrava uma mulher jovem, de vestido branco, em pé na varanda.
Seu rosto era parcialmente encoberto pelos cabelos, mas era ela. Helena. No verso da fotografia, escrito à mão uma frase curta: ela sempre volta para casa. Fiquei ali parado por um tempo, segurando a fotografia com a mão trêmula, como se ela pudesse queimar minha pele a qualquer momento. A mulher da varanda, Helena, estava de pé exatamente onde eu a via todas as noites. Mas havia algo naquela foto, algo no enquadramento, na atmosfera, que fazia parecer que a imagem tinha sido tirada por alguém do meu apartamento, talvez da minha janela. A possibilidade me deu calafrios. Quem tinha tirado essa foto? E por quê? E mais, o que significava aquela frase escrita no verso? Ela sempre volta para casa. Voltei a olhar para a chave na caixa. Era pequena, antiga, com desenhos entalhados no cabo de metal. Parecia ter sido feita à mão. Peguei-a com cuidado, sentindo o frio do ferro corroído pelos anos. Testei nas gavetas do armário, em uma pequena caixa de ferramentas que havia herdado do antigo inquilino. Até cogitei que pudesse abrir algo no prédio. Mas nada. Foi só então que pensei no mais óbvio, no apartamento da frente. A ideia era absurda. Eu não tinha permissão para entrar lá, e aquela chave poderia nem ser relacionada. Mas uma parte de mim já não pensava com lógica. Estava sendo guiado por uma força que me puxava para dentro da história de Helena, como se minha vida e a dela estivessem se entrelaçando. Na manhã seguinte, desci cedo e fui direto até o zelador. Com uma mistura de desespero e disfarce, inventei uma desculpa qualquer. Seu Antônio, a imobiliária me pediu para dar uma olhada no AP da frente, parece que vai entrar em reforma. Ele me olhou de soslaio, mas acabou entregando um molho de chaves velhas com um aviso seco. Vê se não mexe em nada. Aquele lugar tem um clima esquisito. Respirei fundo antes de atravessar o corredor. Era a primeira vez que eu me aproximava daquela porta. Ela era pesada, de madeira escura, com lascas antigas perto da maçaneta. Encaixei a chave e girou com facilidade. O cheiro foi o primeiro impacto. Umidade. Pó. Algo indefinível, como roupa guardada por décadas misturada com um leve toque de perfume floral. Entrei devagar, sentindo o piso ranger sob meus pés. O lugar era igual ao meu apartamento, mas completamente vazio. As paredes tinham manchas escuras, como se a umidade tivesse moldado sombras nelas. A varanda ao fundo parecia me chamar, mas antes de alcançá-la, algo me fez parar. Na parede do corredor, pendurado por um único prego enferrujado, havia um quadro. Um retrato antigo desbotado, de uma mulher sentada ao piano. O mesmo rosto da foto. O mesmo vestido branco. Os mesmos cabelos escorrendo sobre os ombros. Mas o detalhe que mais me perturbou foi o fundo do retrato. Pela janela atrás dela, podia-se ver o prédio onde eu morava agora. Meu apartamento. Aquela mulher me observava desde o passado. Caminhei até a varanda, e a vista me fez sentir como se eu estivesse no centro de uma espiral. Ali, de frente para a minha janela, percebi como tudo se conectava. A posição exata, o ângulo, o silêncio ao redor. Era como se o tempo tivesse parado. Então vi, no canto da varanda, meio escondido sob o parapeito, uma marca no chão. Um círculo escurecido no cimento, como se o tempo tivesse deixado ali uma cicatriz. Me agachei para tocar e no exato momento em que meus dedos encostaram naquela mancha, uma onda de frio percorreu meu corpo. Uma voz sussurrou atrás de mim. Baixa. Quase inaudível, mas claramente feminina. Você está vendo? Me virei, num impulso, mas o apartamento estava vazio. Ou pelo menos parecia. Saí dali em desespero. Tranquei a porta atrás de mim e devolvi a chave ao seu Antônio, sem dizer uma palavra. Naquela noite, não consegui ficar no apartamento. Peguei o carro e fui dormir na casa de um amigo. Mas mesmo fora dali, sonhei com Helena. Dessa vez, ela caminhava dentro do meu apartamento. Sentava no meu sofá, tocava o teclado que eu mal usava. E antes de eu acordar, se virava lentamente e dizia: Você me trouxe de volta. Voltei para o apartamento 2 dias depois.
A ideia era pegar algumas roupas e buscar um lugar para alugar temporariamente. Eu precisava me afastar dali, colocar a cabeça no lugar. Mas assim que entrei, soube que algo havia mudado. O ar estava denso, quente demais para um fim de tarde em Curitiba. As cortinas estavam cerradas, mas a luz que passava por entre as frestas era estranhamente dourada, como se o sol estivesse preso no céu por tempo demais. Fechei a porta atrás de mim e, por instinto, fui direto ao quarto. A caixa de madeira que tinha encontrado no armário estava no chão, aberta. A fotografia que eu havia deixado guardada dentro não estava mais lá. Olhei ao redor, tentando entender. Nada estava fora do lugar. Mas, ao mesmo tempo, tudo parecia errado. Era como se o apartamento não fosse mais meu. Ou como se eu não fosse mais parte dele. Naquela noite o silêncio foi absoluto. Nenhum barulho vindo da rua, nenhum latido distante, nem mesmo o som do elevador ou dos vizinhos. Quando o relógio marcou meia-noite, senti. Não ouvi. Não vi. Senti. Ela estava ali, dentro. A presença se fazia sentir como um peso no peito, como um olhar nas costas. Fechei os olhos e tentei controlar a respiração. Não queria olhar. Não dessa vez. Mas a curiosidade humana é traiçoeira. E o medo, às vezes, é o que mais nos empurra ao abismo. Me levantei devagar e caminhei até a sala. Tudo escuro, exceto pela luz fraca da rua entrando por uma fresta da cortina. E então vi Helena. Não mais na varanda do outro prédio. Não mais como uma silhueta à distância. Estava ali, de pé, no canto da sala, como uma sombra recortada da própria escuridão, cabeça levemente inclinada, os cabelos cobrindo parte do rosto. O vestido branco, sujo e amarelado pelo tempo. Ela não se mexia, mas sua presença ocupava o ambiente como uma vibração silenciosa, intensa. Dei um passo para trás. Outro. E ela também deu um. Meus olhos se encheram de lágrimas. O medo era tão absoluto que o corpo inteiro tremia. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Queria correr, mas as pernas estavam presas ao chão como raízes. Então ela falou. Pela primeira vez, sua voz não foi um sussurro na minha cabeça, nem um eco em sonho. Foi real. Você abriu, e naquele instante entendi. A caixa, a foto, a chave. Ao descobrir sua história, ao entrar no apartamento dela, ao tocar o passado, eu a trouxe de volta. Ela não queria mais observar da varanda. Queria voltar para casa. A sala começou a tremer levemente. Os objetos sobre a estante vibravam. O copo sobre a mesa caiu e se espatifou no chão. A lâmpada piscou. E então, escuridão total. Quando acordei, já era manhã. Estava deitado no chão da sala, sozinho. O apartamento parecia o mesmo, mas tudo estava mais frio, mais silencioso. Helena não estava mais ali, mas também não estava mais lá fora. E eu sentia como se algo estivesse me observando de dentro, como se agora ela estivesse olhando por mim. Nunca contei essa história a ninguém com todos os detalhes. Quem escuta acha que é exagero ou imaginação fértil demais causada pelo estresse da faculdade, noites mal dormidas, solidão. Mas eu sei o que vi, e mais do que isso, eu sei o que senti. Depois daquela noite deixei o apartamento. Avisei a imobiliária, entreguei as chaves e nunca mais voltei. Passei alguns meses morando de favor, tentando entender se tudo aquilo foi real ou se eu tinha cruzado uma linha invisível entre sanidade e loucura. Fiz terapia. Tentei racionalizar. Tentei esquecer. Mas ainda hoje, anos depois, tem noites em que acordo às 0000 em ponto. Sempre nesse horário. E nesses momentos, sinto aquele mesmo peso no ar. Aquela mesma presença. E tem mais. De vez em quando passo pelo centro de Curitiba, tento evitar a rua do prédio. Mas já aconteceu de, por descuido, virar a esquina e dar de cara com ele. O edifício continua lá. O mesmo tom cinza gasto, as sacadas enferrujadas. E a varanda. Aquela varanda. Já olhei de relance, sem querer. E juro por tudo que há de mais sagrado. Vi alguém ali. Não parada como antes, mas sentada, quase relaxada,
como se finalmente tivesse encontrado paz, ou pior, como se estivesse esperando o próximo olhar. Sei que parece loucura, mas tenho certeza de que, de alguma forma, eu me tornei parte daquilo. Como se ao ver Helena tantas noites, eu tivesse passado adiante um tipo de marca, uma ligação. E agora, talvez ela olhe por mim. Talvez, quando você terminar de ouvir essa história, ela olhe por você também. Me chamo Arlindo, e hoje vivo aqui no interior de Minas, bem distante de onde cresci. Tenho 68 anos, e mesmo com a memória já me pregando peças de vez em quando, tem coisa que nunca saiu da minha cabeça. É engraçado como certas lembranças voltam como se tivessem acontecido ontem, com cheiro, som, cor. Tem dias que fecho os olhos e ainda sinto o calor seco de Catalão, o barulho das cigarras e o cheiro de terra molhada depois das primeiras chuvas. Eu tinha 17 anos quando tudo aconteceu. Morava com meus pais, 2 irmãos mais novos, e o velho Jonas, que já era praticamente parte da família. Ele era nosso caseiro desde sempre, e morava num quartinho nos fundos da fazenda. Era homem calado, daqueles que carregavam uma tristeza antiga no olhar, como se vissem o mundo de outro jeito. A fazenda era grande, mas simples. Gado, galinhas, umas roças de milho e mandioca. Tinha um poço velho no fundo, que a gente usava para pegar água na seca. Era fundo, mas confiável. Até o dia em que meu pai resolveu abrir um segundo poço, mais perto da casa principal. Vai facilitar a vida, Arlindo, ele me disse animado. Menos balde para carregar, mais água para o banho. Na época, eu nem dei bola. Só lembro de ver os homens chegando com ferramentas, marcando o chão com estacas e começando a escavar. O sol batia forte na terra vermelha, enquanto as pás e picaretas afundavam o solo. Era só mais um dia de trabalho. Mas o velho Jonas, ele ficou diferente. Ficava olhando de longe sem se aproximar. Lembro como se fosse hoje. Ele sentado no tronco velho, mascando fumo, encarando aquele buraco com um olhar pesado. No terceiro dia de escavação, ele finalmente falou. Chegou pro meu pai e disse, com a voz firme, mais baixa. Dona Lourdes, nunca deixou cavar desse lado. Disse que essa terra foi amaldiçoada, que o antigo dono morreu doido depois de mexer aí. Meu pai riu. Riu alto. Ah, Jonas, lá vem tu com essas bobagens de gente velha. Mas Jonas não riu. Só abaixou a cabeça e voltou pro tronco. No dia seguinte, parou de comer. Eu, naquela época, era só um moleque curioso. À noite, ia até perto do poço novo, ainda em escavação, e tentava espiar o fundo. Não dava pra ver nada além de escuridão. Um buraco fundo e seco, sem sinal de água. Mas tinha uma coisa estranha nele. Era como se o som sumisse quando a gente chegava perto. O barulho do vento, dos grilos, dos bois, tudo ficava mais abafado, mais vazio. Na quarta noite depois da escavação começar, acordei com um barulho. Achei que era bicho ou vento nas telhas. Me levantei e fui até a janela. E juro por tudo que é mais sagrado, vi o velho Jonas ajoelhado na beira do poço, sozinho, murmurando palavras que não conseguia entender, como se estivesse rezando, ou pedindo desculpas. Foi nessa noite que algo começou a mudar na fazenda. E tudo o que era paz virou silêncio demais. No dia seguinte, Jonas não apareceu pro café. Meu pai mandou eu ir até o quartinho dele ver se estava tudo certo. Bati na porta algumas vezes, sem resposta. Quando empurrei, encontrei ele sentado no canto, o chapéu cobrindo o rosto, um terço enrolado nos dedos. Tá tudo bem, Jonas? Perguntei. Ele não respondeu de imediato. Só depois de alguns segundos ergueu os olhos fundos, vermelhos de tanto não dormir. Vocês não deviam ter cavado ali, menino. Essa terra não é nossa. Fiquei em silêncio tentando entender. Jonas sempre foi supersticioso, mas havia algo diferente naquele olhar. Não era só medo. Era culpa. Terra dos esquecidos. Gente que sumiu sem deixar rastro. Esse poço é passagem. Passagem para quê? Perguntei. Pro lugar onde ninguém deve olhar. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele virou o rosto para a parede. Aquela conversa me perturbou mais do que eu queria admitir.
Passei o resto do dia com a cabeça cheia, tentando fingir que era só história de velho. Mas na semana que seguiu, tudo mudou. Primeiro foram os cavalos. 2 deles simplesmente sumiram do pasto. A cerca não tinha sinal de rompimento nem pegadas levando para fora. Sumiram como se tivessem evaporado. Depois as galinhas. Sumiam 1, 2 por noite. Sem sangue, sem penas, sem explicação. Meu pai começou a culpar ladrões ou lobos. Mandou reforçar as trancas e deixar o lampião aceso do lado de fora. Mas ninguém nunca ouviu barulho de aproximação. Era como se as coisas sumissem no ar. Foi quando o som começou. Na segunda-feira seguinte, por volta das 11 da noite, ouvi o que parecia ser o barulho de água pingando. Fiquei confuso porque o poço novo estava seco. Ainda assim, o som vinha de lá. Ping, ping, ping. Desci até a beira, na surdina, com o lampião na mão. O som vinha do fundo do buraco. Só que não era só pingar. Tinha outra coisa. Um choro. Baixo, abafado, como de criança. Saí correndo. Não falei nada a ninguém naquela noite. Achei que era minha cabeça pregando peça. Mas no dia seguinte foi o meu primo Daniel quem comentou. Tô ouvindo um barulho estranho vindo do poço. Tipo lamento. Tu também ouviu? Só confirmei com a cabeça. Aquilo era real. Naquela noite Jonas apareceu na sala da casa grande. Trazia nas mãos uma lata de óleo e uma tocha acesa. Disse que ia jogar fogo no buraco, purificar o chão. Meu pai ficou furioso. Tá doido, Jonas? Vai botar fogo na fazenda. É melhor perder pasto do que perder alma, seu Olavo. Ele respondeu. Esse poço é boca de morto. Foi contido antes que fizesse qualquer coisa. Mas naquela noite não dormi. Nem eu, nem ninguém. O clima na casa ficou denso, como se o ar estivesse mais pesado. O silêncio era diferente. 3 dias depois, Daniel não voltou do curral. Era para ele ter ido só alimentar os porcos, mas não apareceu nem pro almoço nem pro jantar. Fomos procurar. Nada. Nem rastro, nem pegada. Só a pá dele encostada na cerca e o lampião apagado ao lado. E o mais estranho, o lampião tinha sido deixado aceso. Mas o pavio estava inteiro, como se a chama tivesse sido sufocada. Foi ali que meu pai começou a mudar de postura. Ele não dizia nada em voz alta, mas eu percebia o medo no jeito dele andar, no modo como olhava para o poço quando passava por perto. E Jonas só dizia uma coisa, toda noite, antes de ir dormir. Já tá acordado, agora é tarde. Depois do sumiço do Daniel, a fazenda entrou num silêncio que parecia gritar. Meu pai ainda tentou manter a rotina, fingindo que as coisas estavam sob controle, mas a gente via que ele estava à beira do colapso. A cada barulho à noite, ele pegava essa espingarda e saía com o lampião tremendo na mão. As buscas por Daniel duraram 3 dias. Vasculharam o mato, as trilhas, o leito seco do riacho. Nem sinal, nenhuma pegada, nenhum cheiro, nada. Mas eu já sabia onde ele estava. Não tinha prova, só um sentimento. Um peso no estômago. Algo me dizia que ele não tinha ido embora. Ele tinha descido. Jonas passou a dormir na cozinha da casa principal. À noite, acendia velas e falava com nomes que eu nunca tinha ouvido. Protetores do silêncio, ele chamava. Dizia que precisavam impedir que os esquecidos voltassem. E toda noite, as batidas começavam. 3 pancadas. Sempre 3. Como se alguém estivesse dando com os nós dos dedos na parte de dentro de uma porta de madeira. Só que vinha do fundo do poço. Eles estão pedindo para subir, Jonas dizia. Mas o que sobe, nunca volta igual. A gente começou a evitar ir perto do poço depois do entardecer. Os bois começaram a ficar agitados quando chegavam perto. Um bezerro caiu morto a uns 2 metros da borda, sem ferimento aparente, como se tivesse tido um ataque. Foi aí que começaram os meus sonhos. Sonhava sempre com o mesmo cenário. Uma escada de corda descendo para dentro do poço. Uma escuridão densa, sem fim. Eu descia. E lá embaixo, tinha uma voz. A voz do Daniel. Arlindo, me tira daqui. Tá tão frio aqui embaixo.
Eu acordava suado, com o peito apertado, ouvindo o eco da voz dele como se ainda estivesse na minha orelha. Teve uma noite em que sonhei que estava na beira do poço. Quando olhei para baixo, vi vários rostos olhando de volta. Rostos pálidos, com olhos fundos, chorando. Mas o choro não era de dor, era de raiva. Na manhã seguinte, encontrei pegadas em volta do poço, descalças. Muitas. Mas ninguém tinha passado por lá. Jonas viu e ficou branco feito cal. Não são vivos. Eles andam de noite porque esqueceram como se dorme. Meu pai, que até então tentava manter o controle, cedeu. Mandou chamar um homem de catalão que dizia entender dessas coisas, benzedor, curandeiro, sei lá. Ele chegou com um maço de arruda, sal grosso e olhos que pareciam já ter visto demais. Ficou em silêncio por quase meia hora perto do poço. Depois, virou para o meu pai e disse: "Isso aqui não é só morte, é prisão. Tem algo vivo aí dentro. Mas não é gente. O que a gente faz?" Meu pai perguntou. Fecha. Fecha com tudo. Mas cuidado. Ele não vai querer ser trancado." Naquela noite, ouvi meu nome sendo chamado 3 vezes. Não era em sonho. Era real. Arlindo. Arlindo. E... vinha do poço. Peguei o lampião tremendo e fui até lá. As velas que Jonas havia deixado estavam todas apagadas. Quando cheguei na borda, vi algo que me fez gelar por dentro. Uma mão. Branca, magra, saindo da escuridão. Os dedos finos se mexiam lentamente, como se estivessem tateando o mundo acima. Corri. No dia seguinte, Jonas anunciou que ia descer. Disse que se alguém tinha que ir, era ele. Que talvez ainda desse para trazer Daniel. Ou impedir que os outros saíssem. Meu pai tentou impedir, mas ele não deu ouvidos. Amarrou uma corda grossa na cintura, pegou um lampião e começou a descer. A gente ficou ali na beira esperando. A corda foi descendo. 20 metros. 30. Silêncio. "Jonas!" Meu pai gritou. "Tá ouvindo?" Nada. Puxamos a corda. Veio leve demais. Quando finalmente saiu do poço, não tinha mais nada preso nela. Só o lampião, apagado. Depois do desaparecimento do Jonas, alguma coisa na fazenda mudou. Não só o ar, que ficou mais denso, como se respirar exigisse esforço, mas o tempo. Ele parecia se arrastar durante o dia e correr de forma estranha durante a noite. A madrugada chegava sem aviso, e com ela, os sussurros. Não eram mais só batidas. Agora eram palavras. Vozes que falavam baixo, como se estivessem no quarto ao lado, mesmo que não houvesse ninguém ali. Eu comecei a perder o sono. Passava horas encarando o teto, ouvindo passos do lado de fora. Não tinha coragem de ir ver. E no fundo, eu sabia. Era o poço chamando. Meu pai ficou recluso. Passava os dias calado, olhando pela janela na direção da clareira onde o poço estava. De vez em quando eu o via sussurrando coisas sozinho, como se conversasse com alguém invisível. Foi quando ele decidiu algo que, até hoje, eu não sei se foi loucura ou coragem. Vamos selar esse maldito buraco. Para sempre. Ele não queria só tapar o poço. Queria selar, cimentar, cobrir com pedras e ferro. Dizia que precisava enterrar o que ainda respirava lá dentro. Contratou 2 homens da cidade para ajudar. Levaram cimento, pedras, e começaram o trabalho logo cedo. O céu estava limpo, o sol alto, e mesmo assim fazia frio. Um vento estranho soprava da direção do poço, trazendo um cheiro que não sei explicar. Não era de coisa podre, era mais como ferrugem molhada, terra antiga. Enquanto eles trabalhavam, fui buscar uma ferramenta no celeiro, mas no meio do caminho ouvi meu nome. Arlindo. Olhei em volta. Ninguém. Arlindo. A voz vinha do fundo da terra. Corri de volta. Quando cheguei à clareira, os 2 trabalhadores estavam parados, imóveis. O balde de cimento caído no chão. "Que foi?" perguntei. Eles não responderam. Só apontaram para o fundo do poço. Uma fumaça branca, espessa, saía devagar. Como se o poço estivesse respirando, um dos homens empalideceu. Isso... tá errado, seu Olavo. Esse lugar
Tá vivo. Meu pai não hesitou. Mandou que jogassem as pedras mesmo assim. Quando a primeira caiu lá dentro, o chão tremeu. Leve, mas deu para sentir. As galinhas correram pro mato, os bois mugiram alto no pasto. E então, o som. Foi como um grito, um lamento que vinha do fundo do poço, tão profundo que fez o peito vibrar. Um som de dor, de raiva, de fome. Todos nós recuamos. Meu pai, trêmulo, jogou sal ao redor do buraco e começou a rezar alto, numa mistura de português e latim que eu nunca tinha ouvido. Os homens da cidade largaram as ferramentas e foram embora. Nunca mais voltaram. Mesmo assim, meu pai terminou o que começou. No dia seguinte, selamos o poço com cimento, depois pedras, depois uma chapa grossa de ferro. Por cima, colocamos terra. Plantações. Feito túmulo. Nos dias seguintes, as vozes pararam. As batidas sumiram. O silêncio voltou. Mas não aquele silêncio bom de antigamente. Era um silêncio tenso, como quando alguém segura o fôlego por muito tempo. 2 semanas depois, meu pai adoeceu. Parou de comer, de falar. Ficava deitado encarando o teto murmurando. Eles estão embaixo, esperando, esperando. Faleceu numa madrugada silenciosa, sem dor, sem aviso. No velório, o padre comentou comigo. Nunca vi alguém com tanto medo nos olhos, mesmo depois de morto. Enterramos ele perto da casa. Mas toda vez que eu passo por lá, ouço um ruído bem leve, como se fosse batida de unha na madeira do caixão. E a terra da plantação em cima do poço? Nunca mais nada cresceu ali. Os anos passaram, 20, 30 talvez. Eu fui ficando mais velho, casei, tive filhos, mas nunca consegui deixar a fazenda. Algo sempre me puxava de volta, como se um pedaço de mim tivesse sido deixado lá no fundo daquele buraco. Depois da morte do meu pai, a fazenda entrou em silêncio por um tempo. Parecia que tudo tinha finalmente adormecido, mas aos poucos, as coisas começaram a voltar. Primeiro foi minha filha mais nova. Tinha só 5 anos quando começou a falar com um menino que mora no chão. Ela dizia que ele chamava ela para brincar à noite. Dizia que o nome dele era Daniel. Meu sangue gelou. Mostrei uma foto antiga, de quando a gente era adolescente. Ela apontou na hora. É ele, papai. Ele que me chama quando tá escuro. A partir desse dia, os sonhos voltaram. Eu via Daniel, sim, mas não mais como era. Ele estava magro, com a pele cinzenta, os olhos escuros demais. Sorria, mas o sorriso não era dele. Arlindo, você me esqueceu. Você me enterrou vivo. Comecei a acordar suado, ofegante. Em uma das madrugadas, ouvi batidas de novo. 3 pancadas, suaves, como dedos tocando madeira. Pensei estar sonhando, mas ao descer as escadas, encontrei minha filha parada na porta da cozinha. Ela estava de olhos fechados, com a mão na maçaneta. Ele tá com frio lá embaixo, papai. Disse que o céu sumiu. Eu a segurei e voltei com ela pro quarto. Mas, sabia que a coisa lá embaixo ainda estava acordada. E agora queria mais. Comecei a investigar de novo. Voltei ao ponto onde selamos o poço 30 anos antes. A plantação seguia estéril. Nada crescia ali, nem mato. A terra era negra, úmida, fedia a ferro. Coloquei o ouvido no chão. Nada. Esperei. Então, a voz. Arlindo, você me trancou aqui. Eu não tô sozinho. Levantei num pulo. Voltei para casa trancando cada porta, cada janela. Mas não adiantava. O mal nunca esteve do lado de fora. Naquela mesma noite, ouvi passos no corredor. Lentos, arrastados. Mas não havia ninguém acordado. Peguei a espingarda, tremendo. Quando abri a porta do quarto, vi algo no fim do corredor. Era Daniel. Mas não era. Os olhos dele estavam completamente negros, a boca entreaberta. A pele parecia úmida como se tivesse acabado de sair de dentro de um pântano. Ele me olhou e sorriu. Você vai descer por mim agora. Pisquei. E ele sumiu. Minha
Esposa me encontrou sentado no chão, pálido, apontando a espingarda para a parede vazia. A partir daí, perdi o controle da realidade. Eu ouvia choros embaixo da casa, ouvia Daniel chamando. Mas não era só ele. Eram vozes diferentes, todas pedindo a mesma coisa. Deixa a gente subir. Tá escuro aqui. A gente esqueceu quem era. Era como se o poço tivesse se espalhado, como se tivesse raízes, crescendo por baixo da terra, por baixo de nós. E naquela madrugada, uma nova batida. Não no poço, na porta da minha casa. 3 toques secos, e uma voz. Abre, Arlindo, me deixa entrar. Eu não abri a porta naquela noite. Fiquei parado, respirando devagar, o ouvido colado na madeira. Do outro lado, o silêncio. Nem o som de respiração, nem o vento. Só um silêncio denso, grosso, que fazia o peito doer. Fiquei ali por minutos, ou horas, não sei. Até que me afastei e sentei no chão. Estava cansado. Cansado de fugir, de fingir que o passado estava enterrado com meu pai. Mas ele não estava. No dia seguinte, fui até o armário velho onde guardávamos os papéis antigos. Encontrei uma pasta empoeirada com o nome do meu avô. E entre mapas da fazenda e registros da propriedade, havia uma carta, escrito à mão, tremida. Se um dia abrirem o segundo poço é porque esqueceram. Esqueceram o acordo feito. A terra dos esquecidos não perdoa quem cava fundo demais. Eles não são nossos mortos. Eles são os que nunca deviam ter sido lembrados. O que meu avô quis dizer com aquilo? Que acordo? Com quem? Voltei ao local selado. Levei uma pá. Não. Sei o que me deu coragem. Talvez o cansaço, talvez o medo de que algo pior viesse se eu continuasse ignorando. Comecei a cavar. Camada por camada, a terra parecia mais pesada, como se ela própria quisesse me impedir. Até que bati em ferro. A chapa que meu pai mandou instalar. Bati nela com a pá. Soou oco. E então, algo bateu de volta. 1, 2, 3 toques. Rítmicos. Precisos. Gelei. Abaixei. Encostei o ouvido. A voz veio clara. Arlindo. Você precisa ver o que somos agora. Me afastei. Caí sentado na lama. Chorei. Pela primeira vez em anos, chorei como criança. E entendi. Aquele lugar não era só uma cova. Era um portal. Um elo entre este mundo e outra coisa. Naquela madrugada sonhei com meu pai. Ele estava em pé, ao lado do poço aberto, olhando para mim com olhos escuros. Você precisa terminar o que eu comecei. Ou eles vão subir e levar tudo. Acordei tremendo. Levantei e olhei pela janela. Minha filha estava em pé na varanda, de camisola, olhando fixamente para o campo. Eles disseram que o céu tá rachando, papai. Disseram que hoje vão sair. Corri até ela, a segurei nos braços, mas quando olhei em seus olhos, eles estavam negros, assim como os olhos de Daniel, assim como os olhos do meu pai no sonho. O que quer que estivesse lá embaixo, agora já não estava mais apenas ali. Ele estava nos nossos sonhos, no sangue, nos olhos. Voltei ao poço. Peguei querosene, fósforos e sal grosso, e uma cruz. Cavei até chegar na chapa. Coloquei a cruz ali em cima. Derramei o querosene em volta. Fiz um círculo de sal e acendi o fósforo. O fogo subiu lento, queimando mais frio do que quente. E lá do fundo, os gritos começaram, mas não eram gritos de dor. Eram de raiva, de fome. Fiquei até o último centímetro queimar. Quando voltei para casa, minha filha dormia, sonhando em paz, pela primeira vez em semanas. Mas eu sabia. Aquilo não foi o fim. Foi só mais uma barreira. E um dia, alguém vai cavar de novo. Hoje eu tenho 68 anos. Os cabelos, poucos. As mãos, trêmulas. A memória, meio falha. Mas tem coisas que nunca se apagam. Nem com o tempo, nem com remédio, nem com oração. Moro sozinho agora. Minha filha casou, foi embora. Nunca mais falou sobre o menino no chão.
E eu agradeço por isso todos os dias. Mas eu ouço, ainda ouço, o som da terra. Às vezes, quando o vento passa por entre as árvores de madrugada, parece um choro, um lamento arrastado, vindo debaixo do chão. Como se alguém estivesse batendo lá embaixo pedindo para ser lembrado. E eu não esqueço, não posso. Esse gravador aqui é minha última tentativa de explicar, de deixar registrado, porque sei que quando eu me for, a fazenda vai passar para mãos de gente que não sabe da história, gente que talvez queira explorar mais a terra, plantar, cavar, abrir de novo. Vai começar tudo outra vez. Escute bem. Não cavem o segundo poço. Não é só superstição, nem lenda de caseiro antigo. É real. O que tá ali embaixo não tem nome, nem forma. E não quer só sair. Quer viver no nosso lugar. Quer ser a gente, naquela terra. Enterraram algo que não era para brotar nunca mais. Mas a terra, ela devolve o que não aceita. E devolveu. Meu avô sabia. Meu pai tentou conter. Eu falhei. E agora? Tudo que me resta é este aviso. Se você, por algum motivo, escutar batidas na terra, se alguém chamar seu nome durante a noite, se uma criança disser que tem alguém morando no chão, feche as janelas, apague as luzes e reze, mas reze baixo, porque eles ouvem e eles lembram, mesmo que você queira esquecer.